Hoje é o domingo em que celebramos o Dia das Mães. A série de mensagens que estamos desenvolvendo neste mês é Consolo nas Provações. O que tem a ver uma coisa com a outra? O Dia das Mães com o tema da consolação diante das provações? Na verdade, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, pois mãe entende, sabe e sente como ninguém o que é provação. Provação no sentido do que é sofrer, se preocupar, muitas vezes se anular e suportar a dor quando se trata dos seus filhos e filhas. Devido à sensibilidade feminina, a capacidade de gerar um ser dentro de si e as inúmeras implicações da maternidade. Mãe tem os sentidos aguçados quando o assunto é, por um lado, amor e por outro, provação. Provação nas diversas situações em que os filhos, as filhas se encontram. Há uma ilustração cujo autor é desconhecido, que nos mostra muito bem as provações de mãe. O título é O Filho Preferido. O Filho Preferido. E nos diz assim: certa vez, perguntaram à mãe qual era seu filho preferido, aquele que ela amava mais. E ela deixou entrever um sorriso e respondeu: nada é mais volúvel do que um coração de mãe. E como mãe, respondeu: o filho predileto, aquele a quem me dedico de corpo e alma, é o meu filho doente, até que sare. O que partiu, até que volte. O que está cansado, até que descanse. O que está com fome, até que se alimente. O que está com sede, até que beba. O que está estudando, até que aprenda. O que não trabalha, até que se empregue. O que namora, até que se case. O que casa, até que conviva. O que é pai ou mãe, até que crie os seus filhos e filhas. O que prometeu, que se cumpra. O que chora, até que se acalme. E já com um semblante bem distante daquele sorriso inicial, completou: o que me deixou, até que o reencontre. Na mesma proporção e intensidade da provação, ser mãe também é saber sobre a importância da consolação. Saber que, sem ser consolada nos momentos difíceis, tudo fica mais pesado, mais complicado. Sem ser consolada, é mais fácil o desespero, a angústia, os temores. E com todos nós também é assim. Nas provações, é fundamental ser consolado. Consolado no sentido de ter alguém para nos escutar sem qualquer julgamento. Ter alguém para dividir a nossa dor, as nossas preocupações, os nossos questionamentos. Alguém que esteja ao nosso lado, sem a necessidade de dizer uma palavra sequer, mas ao nosso lado. Nas provações, é terrível o sentimento de abandono, de se estar só. No texto bíblico que lemos, encontramos certa mãe vivendo o mais profundo e intenso sofrimento e provação. Ela é viúva e o seu único filho morreu. É alguém que já perdeu o marido e agora enfrenta a profunda dor pela perda do seu único filho. E esta é a pior dor que os pais
podem sentir. A pior dor que o pai e a mãe podem ter na vida: enterrar o próprio filho. O natural é que os filhos enterrem seus pais, não o contrário, pais enterrarem os seus filhos. Este drama, esta dor e provação, a viúva de Naim está passando. Diz o texto que Jesus se dirigia para a cidade de Naim. Ele, os seus discípulos e numerosa multidão. Naim era uma pequena cidade agrícola localizada ao sul de Nazaré, considerada uma vila pobre. Ao se aproximar da porta de entrada da cidade, Jesus se deparou com o cortejo fúnebre, com o enterro do filho único de uma viúva. Naim era conhecida como Aldeia da Consolação, pois era um lugar de solidariedade, de aconchego, de tranquilidade, uma cidade calma. Mas tudo o que aquela mãe estava sentindo e enfrentando naquele momento não tinha nada a ver com tranquilidade e calma. Ela estava passando pela pior provação da sua vida. Mas ela não está só. Pelo fato de Naim ser conhecida como Aldeia da Consolação, lugar de solidariedade, diz o texto que grande multidão ia com ela, grande multidão acompanhava aquele cortejo, versículo 12. Duas atitudes de Jesus merecem destaque a partir do seu encontro com aquela mãe. A primeira, ele se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Jesus se compadeceu daquela mãe e disse a ela: não chores. Talvez você, mãe, na sua provação, precise escutar essas palavras do próprio Jesus em seu coração. Não chores, não chores. Talvez você precise do mesmo sentimento que Jesus teve para com aquela viúva. Ele se compadeceu dela. Ele sentiu a dor que ela estava sentindo, se colocou no lugar dela e sofreu com ela. Com isto, o primeiro aprendizado que extraímos do texto bíblico, fundamental para a nossa vida e nossa fé, é: Jesus conhece a dor, o sofrimento e as provações das mães. Jesus conhece a dor, o sofrimento e as provações que as mães enfrentam. Jesus procurou consolar aquela mãe aflita, mas não parou aí. Jesus não fica restrito aos sentimentos, ele não apenas sente a dor daquela mãe, se compadece, mas age no sentido de restaurar a alegria e a vida daquela mulher que sofre intensamente naquele momento. Ele age para trazer alívio e restauração à vida daquela mulher. O compadecer de Jesus não é passivo, mas é um compadecer ativo e transformador. Diz o texto que Jesus tocou então no caixão, atitude que, segundo a lei judaica, tornava alguém impuro. Mas Jesus, diante do sofrimento daquela mãe, não se preocupa com as convenções humanas, nem mesmo com a lei, conforme vivida, ensinada e praticada na sua época. A sua compaixão pelas mães é maior. Por isso, ele para o cortejo e, com a autoridade que lhe é devida, ordena: jovem, eu te mando, levanta-te. E para a surpresa de todos presentes ali, o milagre aconteceu. O jovem voltou à vida, sentou-se o que estivera morto e passou a falar, versículo 15. E assim, temos a segunda atitude de Jesus para com aquela viúva. Ele restituiu, ele entrega, ele concede o filho com vida à sua mãe. O que era tristeza
se transforma em alegria. A dor é vencida pelo alívio, o choro dá lugar ao sorriso, o desespero é vencido pela paz. Com isto, o segundo aprendizado que extraímos do texto bíblico, fundamental para a nossa vida, para a nossa fé, para você, mãe, diante do tema da série de mensagens que estamos desenvolvendo, consolo nas provações, é o seguinte: Jesus se compadece das mães, age para consolar e conceder vida e alegria. A partir deste acontecimento, aprendemos que o compadecer e o agir de Jesus são capazes de transformar a nossa vida, a nossa realidade, a nossa provação, restaurando o que estava perdido, trazendo cura para as feridas emocionais e espirituais, renovando a esperança e concedendo vida. A compaixão de Jesus nos chama a não permanecermos no sofrimento, mas a caminhar rumo à cura, à superação da provação, à alegria e à vida. Jesus conhece a dor, os sofrimentos e as provações das mães. Jesus se compadece das mães e age para consolar e conceder vida e alegria ao coração da mãe sofrido. E por fim, nós aprendemos no texto da palavra de Deus que Jesus é Senhor sobre a vida e a morte. Todos que lá estavam e viram o milagre que aconteceu, reagiram com temor e com louvor ao Senhor. A numerosa multidão que seguia Jesus se juntou à grande multidão que acompanhava a viúva de Naim naquele cortejo, e depois do milagre, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Versículo 16. Ao ressuscitar o filho da viúva de Naim, Jesus demonstrou o seu poder, a sua autoridade sobre a vida e sobre a morte, demonstrou a sua autoridade sobre elas. Ele é o Senhor da vida, e isso significa que Ele pode trazer vida onde há morte, alegria onde há tristeza, esperança onde há desespero, salvação em meio às provações e sofrimentos. O temor e o louvor da multidão demonstram que o propósito principal dos milagres que Jesus realizou em seu ministério é revelar o seu poder, o seu senhorio, e revelar também a sua bondade, revelar a graça de Deus a quem sofre, fortalecendo assim a fé, promovendo a adoração e concedendo vida e alegria por quem enfrenta grandes provações. As duas afirmações feitas pela multidão, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo, se dão em referência a dois grandes profetas na história de Israel, Elias e Eliseu. Elias, certa vez, orou, e o filho da viúva de Sarepta voltou à vida. Essa história está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Da mesma forma, o profeta Eliseu, ele orou e o filho da sunamita também voltou à vida. Essa história está no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. O texto referente à ressurreição da viúva de Naim nos mostra que Jesus está acima desses dois profetas. Nos mostra que Jesus é maior, não só do que Elias e Eliseu, mas de todos os profetas do Antigo Testamento, pois eles oraram, eles pediram a Deus, e o milagre do retorno à vida aconteceu. Mas com Jesus é diferente. Ele mesmo ordenou, Ele mesmo pediu, Ele mesmo ressuscitou o jovem
com a autoridade da sua palavra. Para concluir, no texto bíblico que lemos, Jesus, na verdade, realizou 2 milagres. 2 milagres. Talvez nós fiquemos presos ao primeiro, né? E o primeiro milagre que Jesus realizou se deu no fato dele ressuscitar, trazer à vida o filho de uma viúva e o entregar a ela. Grande milagre, grande poder, a partir do compadecimento, do sofrimento daquela mãe. Mas o segundo milagre no texto bíblico se dá pelo fato de que Jesus restituiu a alegria, a segurança, a esperança daquela mãe. Jesus transformou a vida daquela mulher. O milagre ocorreu com o filho e também com a mãe. Com isso, nós vemos que Jesus não apenas resolve problemas, que é o que todos nós nos preocupamos, mas Jesus também transforma vidas, Portanto, mesmo nos momentos difíceis e de maior perda que você podemos enfrentar, Jesus está presente para nos consolar e para nos restaurar. Jesus está atento à nossa dor, não ignora as lutas que enfrentamos, mas se importa conosco. Assim como ele olhou para a viúva com compaixão, e diz o texto que ele se compadeceu dela, ele também vê a sua aflição. Ele vê a sua aflição como mãe, ele vê a sua aflição como pai, ele vê a sua aflição como filho. Jesus não nos abandona, ele vê e se compadece de nós, e age em nosso favor. Se Jesus se compadeceu, consolou, transformou a mãe que estava em prantos, indo sepultar o seu filho, com profunda tristeza e lamento em seu coração, então ele pode consolar todos nós nas mais diversas provações que nos encontramos. Jesus é quem traz luz onde há trevas, traz alegria onde há tristeza, traz vida onde há morte. Em meio às provações, Deus conforte a todos nós, em especial a você, mãe que passa por provações, sofrimentos, dores em relação aos filhos e filhas. E que o Senhor assim nos abençoe.